E o que eu vou captando? Eu capto fundo, como eu gosto de grandes proporções, eu não carrego 4x5 nas costas porque eu ia chamar muita atenção. Então eu acabo usando Photomerge, que é o sistema de emendas, para adquirir grandes tamanhos, grandes formatos, e vou montando a minha cena. Então eu vou captando as samambaias, vou pegando os gansos da região. Quantas fotos tem numa foto dessa? Olha, essa tem poucas, deve ter umas 50. Aqui eu tive que aumentar essa lagoa, porque a foto chama Lagoa dos Patos, e eu tive que aumentar ela para botar as crianças patinando, que elas estavam num rink de patinação, né? Então isso foi um passeio em Viena, que foi uma tarde. Eu comecei no rink de patinação e procurei um cenário para eles e encontrei um lago menor, mas eu adaptei. Então a gente acaba fazendo o que a gente fazia nos anos 80, só com uma potência muito maior, né? E uma liberdade muito maior de ideias. E essa, por exemplo, no Chile, que essa é praticamente feita. Esse cemitério era muito interessante, num vulcão Osorno. Eu procurei as minhas crianças na cidade e os animais da região, que são aquelas raposinhas. Às vezes eu uso alguma coisa eu faço um banco de imagem pessoal, eu sempre vou juntando, por exemplo, eu tenho pastas de borboletas e acabo agora, e você vai se aperfeiçoando, tipo na flora, na fauna, então você consegue ter pasta só de samambaias, só de coqueiros, eu vou selecionando e vou arrumando. E então você consegue ter um arquivo de busca. Às vezes está faltando uma galinha tal, você vai no seu banco e capta, ou então não tem mais galinha, você vai atrás de uma galinha, pega a câmera e vai. Eu faço isso muito, às vezes estou precisando de cachorro, vou nos parques e eu gosto muito. Por exemplo, essa em Nova York, que estava com um cenário muito... Era outono, parecia uma savana a vegetação, e eu corri para o zoológico do Bronx e fui pegar os animais, né? Peguei o metrô. Assim, eu procuro manter os elementos da cidade. Eu procuro não usar, por exemplo, no começo, na série Fotorama, era 2008, tinha muito aquela história de globalização, todo mundo só falava em globalização. Aí eu falei, não, eu vou pegar e vou misturar os Estados Unidos com a Vila Madalena. Então fiz uma foto, aquela ideia, mas aquilo começou eu achei que estava agregando pouco para o conteúdo. Então eu comecei agora a focar e tentar fazer um documento. A minha imagem não só contar uma história, mas ser um documento verídico, um pouco mais verídico do que menos surreal do que parece, né? Então aqui em Holanda, em Marken, também da série antiga, que é uma cidade parada no tempo, as pessoas não estavam vestidas a caráter, mas a cidade em si é parada no tempo. Veneza é uma das cidades paradas no tempo. Aqui é a brincadeira das holandesas. Essa foto eu trouxe para dissecar também, dissecar no sentido de mostrar o processo, né? Essa foto foi feita numa esquina, aí mesmo, e eu fui só acendendo e apagando quem eu queria. Então, é bem o processo que a gente fazia no laboratório. Parei ali e fui acendendo e selecionei mulheres bonitas, né, no caso. Todas lá, passando ali, com aquele sol mesmo. Foi uma foto muito fácil, na verdade, porque a luz já estava pronta. Às vezes você vai adaptar uma pessoa que tem uma luz com o sol muito diferente do que o parceiro, o personagem do lado. Então, isso vai te dar muito mais trabalho. Então, eu considero uma foto muito rápida de ser feita essa, porque, na verdade, as sombras já estavam muito próximas e o ambiente, e fui só acendendo e apagando mesmo. Essa aqui é bem a história do timeless das pessoas. São fotos atuais que eu fotografei ano passado, entendeu? Essa aqui é a continuação da savana lá do Highline, que realmente parecia uma savana africana, e não resisti. Pois é, um festival em Ronenburgo, perto de Frankfurt,
que eu passei uma tarde lá e fotografei um a um. Estava um dia nublado, que facilitou muito, porque não tinha um sol direto, então a gente vê que a luz não é com sombras duras, né? Então facilitou a montagem. Mas eu captei muita imagem, e tem muita imagem aí, tem muita gente, e músicos e tudo, foi bem divertido. Agora, independente das diferenças de luzes e de lugares, você tem uma paleta de cores mais ou menos uniforme, né? De onde vem essa paleta de cores? De que universo saiu? É uma boa pergunta. Dos anos 80, 90, a gente estudava tanto Ansel Adams e os grandes mestres, e tudo em preto e branco. Sempre os nossos ídolos foram esses caras. Mas depois eu comecei a entrar muito a fundo nos pintores. E gosto muito de ir ao museu, tudo. E adoro os pintores holandeses, de preferência. E agora estou em outra fase, estou mais curtindo os impressionistas. Mas a pintura foi decisiva no acabamento. Você vê os pintores, analisar o jeito do que eles mexiam com as cores, e acho que esse universo, você se permear desse universo da pintura, é o que faz você ter o acabamento peculiar, que não é asséptico, né? Porque a fotografia, quando é tratada na publicidade, ela fica com aquele tom duro, uma coisa meio asséptica, que realmente é muito cansativo. Então, quem tem anos de prática realmente são os pintores, e a gente tem que virar os olhos para eles, né? Eu hoje sou muito mais a pintura como referência do que a fotografia. Como eu agora estou numa fase que eu vou entrar, essa fase, que essa vai ser em maio, é uma fase impressionista, mas que minhas referências estão no tratamento, tanto na captação de luz impressionista. E eu estou experimentando fazer a impressão em canvas, que são telas de pintores mesmo, né? Então, a preocupação dessa fase é o tipo de captação de luz através das folhas, né? Então, você vê que a luz é toda salpicada, não é uma luz dura nem difusa, ela é toda manchada. Então, vou usar o suporte de canvas. O que a gente pode notar é que, além do trabalho da pós-produção, tem um trabalho de roteiro muito interessante, né? Ou seja, você pesquisa Exatamente. Os festivais mais esquisitos possíveis. Você põe no Google, esquisitices, né? Na verdade, eu vou me enfronhando. Eu cheguei na Escandinávia já com alguns lugares demarcados, que são lugares que tem no Google. Cheguei lá, descobri, você pega um ônibus, anda 1 hora de carro, não sei o quê, chega lá, não é o que você esperava. Mas você começa a se comunicar e ver que existe o que você quer em outros locais. Então, você tem que... A minha esposa vai junto, ela tem muita paciência, eu tenho que realmente agradecer, porque às vezes a gente entra em várias roubadas, né? E às vezes se dá muito bem. E, então, essa é uma foto, por exemplo, que eu fiz numa tarde que chama Morangos Silvestres, uma relação com o filme do Bergman, que sempre me marcou na adolescência, que tem esse clima. Essa série toda vai chamar 1900, Belle Époque Rural, que além da data, se é 1900, é a data dos impressionistas, e tem toda a relação do Art Nouveau, né? Então você vê a aspiração do Art Nouveau vem dessas plantas, das folhas e dos desenhos das árvores e das flores. Então, eu estou buscando a parte rural da Belle Époque, não o que a gente conhece das cidades de Paris, Viena, nada muito urbano. Então, estou atrás da aspiração do Art Nouveau com essas imagens. Ela é pesadinha, quer dizer, eu já fiz uma edição nela para ela, por exemplo, a gente conseguir... Porque ela geralmente, quando trabalho com elas abertas, em layers, né, são camadas, é como a gente fazia... multi-exposição, antigamente na projeção, uma imagem sobre as outras, né? Dá para ver que são bastante pastas. Dentro das pastas
você vai guardando. Então, a gente usa máscaras, como usava também nos anos 80. Aqui a primeira esquina, mas eu não só tinha esse pedaço dessa. Eu então falei, cara, eu quero montar uma cidadezinha. Fui, virei a câmera para o outro lado, juntei com a outra casa, porque é muito difícil você tem que construir o que você quer. É um desejo da imagem. Você tem o desejo de concretizar uma imagem que às vezes não, ela existe, mas fragmentada. Então é um desafio. Cada situação que você expõe é um desafio. Eu pesquiso os cachorros. Tem cocker na Cocker Spaniel, tem o collie, tem o galgo nesse país. Eu já juntei algumas imagens, porque era o dobro de layers que tem aqui, né? Senão fica muito difícil. Não tem autorização. Você sabe que, quando você faz arte, é um consenso entre as pessoas que a arte não é uma publicidade, né? Você não vai estar vendendo, associar ninguém a produto nenhum. Eu costumo não dar muito destaque, estourar uma face de uma pessoa na frente. Procuro não fazer isso para não gerar algum desconforto. A gente sempre se arrisca, mas a pessoa nem acredita que está dentro desse conceito, que é ela, entendeu? Você pode alegar que ela não estava lá, né? Você pode alegar que eu alterei. Eu cheguei para perto de uma pessoa dela. Ela pode até aprovar, mas eu nunca tive reclamação até hoje. E sempre tem a chance de tirar o layer também, né? Tem que substituir a pessoa. Então, o que acontece é que eu sempre vou muito para a Alemanha também. A Alemanha, além deles se caracterizarem da própria história, eles se caracterizam como ingleses ou como franceses. Eles são completamente... fazem bem o que eles fazem. Então, eu tenho fotos que são alemães, mas estão vestidos de ingleses. Então, acho que essa liberdade poética é bacana. E essa tentativa de dar originalidade ao que eu faço acho que válido, que agrega, mas tem muita licença poética, né? Tem que ter. Eu sou apaixonado por obra de arte, né? A fotografia, eu sei que a arte você pode fazer arte, o exercício da arte pode ser uma coisa muito mais simples do que eu faço. Por exemplo, tem artistas hoje que reproduzem o trabalho de outra pessoa, põem uma moldura e fazem uma exposição. Tem gente que nem fotografa mais, vai numa Biblioteca Nacional, faz uma pesquisa de negativos e emoldura e põe na parede. Isso pode ser arte, né, dentro de um contexto. Eu acho que está acontecendo isso muito. Mas eu tenho uma paixão pela obra de arte. A obra de arte é aquela que está em museu. Eu gosto da Bienal quando a Bienal tem obra de arte, que não é aquela coisa só de conceito de curador, que espaços muito vazios e com muito texto. Eu prefiro a obra de arte. Assim, eu estou uma fase de obra de arte e espero conquistar com a fotografia na forma de obra de arte espaços maiores nos museus, porque a gente está sempre num cantinho, os fotógrafos. Você vai no MoMA, o Metropolitan é sempre um corredor, então tem a fotinha preto e branco lá com o Passepartout, é uma salinha pequena, raro algumas exceções, e eu acho que a gente aumentando o tamanho da imagem, agregando valores nela, a gente vai conseguir mais espaço, espero eu. Boa noite a todos. Obrigado pela presença aqui de todo mundo, convite do IATAM e do Itaú Cultural. Bom, todos já sabem que somos da mesma geração. Comecei a fotografar muito cedo, aos 15 anos de idade, em 81. Estou com 48. E eu sempre gostei muito de experimentar na fotografia. Na verdade, técnicas não procuradas em livro, técnicas experimentadas muito em função do que eu estava procurando. E eu vou mostrar aqui duas séries, uma de 93, 94, tem, portanto, exatamente 20 anos, e uma outra série atual, justamente para mostrar essa diferença de técnica que foi utilizada e que eu acho interessante a gente sempre usar o que a gente dispõe. Eu acho tudo válido, eu não acho que tenha técnica melhor ou pior.